Então no vídeo passado a gente fez as funcionalidades de mostrar as tarefas do usuário e também de adicionar uma nova tarefa. Agora vamos avançar e implementar a funcionalidade de finalizar alguma tarefa. Então o usuário precisa conseguir finalizar a tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa que ele quiser. A gente vai apresentar duas estratégias para finalizar as tarefas. Então vamos começar com a primeira. A primeira estratégia é a seguinte: para cada uma das tarefas, a gente coloca um link aqui do lado, como se fosse um botão, né? Mas vai ser um link, e que se o usuário clicar no link de finalizar, vai estar escrito finalizar nesse link, né? Ele clica aqui no link da tarefa 1, por exemplo, significa que ele está pedindo para finalizar a tarefa 1. Vai ter um link para cada uma delas, e aí se, por exemplo, ele clicar no link da tarefa 5, é porque ele está querendo finalizar a tarefa 5. Então vamos fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um link para cada uma das tarefas. Então vamos relembrar primeiro qual foi o código que a gente escreveu responsável por gerar essa saída aqui, né? O código responsável por escrever aqui no documento cada uma das tarefas. Esse código está aqui na home.jsp, e é esse código Java que a gente escreveu. Relembrando, a gente pegamos o array list de tarefas do usuário, né? A gente pegou todas as tarefas desse usuário, verificamos se esse array list está vazio. Caso estivesse, ele ia mostrar que não tem tarefas. No nosso caso aqui, né, para esse usuário que eu estou usando, tem tarefas sim. Então a gente vai passar por cada uma dessas tarefas nesse laço de repetição, né? E para cada tarefa, a gente vai criar uma tag P, escrevendo o título da tarefa e se ela está finalizada ou não. Então olha só, quando for a tarefa 1, né, nesse laço de repetição, a gente pega a tarefa 1, cria uma tag P para ela, coloca o título, se ela está finalizada ou não, e fecha essa tag P. Próxima tarefa. Agora a gente guarda nesse T a tarefa 2 e faz a mesma coisa. Cria uma tag P, coloca o título, coloca que está finalizada. Bom, o que a gente quer? A gente quer adicionar mais um link aqui para cada uma das tarefas. Então a gente escreveu, a gente abriu essa tag P, deixa eu pular uma linha aqui, ó. A gente coloca o título, coloca se ela está finalizada ou não, e depois a gente finaliza a tag P. Antes de finalizar a tag P, o que a gente quer? Adicionar mais um link. A gente quer adicionar uma tag A e fechar essa tag A. E dentro dessa tag A, a gente quer escrever finalizar. Salvei aqui o arquivo, vamos atualizar ali a página. Tá ali, ó, finalizar. Bom, o finalizar tá junto, né? Primeiro problema, e o segundo problema é que o finalizar ainda não é o link, a gente não consegue clicar no finalizar. Vamos resolver essas duas coisas. Primeiro, vamos resolver aqui o espaço, né? Então eu quero dar um espaço, eu vou colocar um espaço aqui antes da tag A. Salvei. Vou atualizar a página. Pronto. Agora já temos um espaço. Agora vamos transformar isso num link. A gente vai ter um problema. Deixa eu começar aqui em cima. Ó. Aqui embaixo do H1, a gente sabe que a tag A tem um href. E repare nisso aqui. Ó. O href vem com essas aspas duplas. E a gente escreve qualquer coisa aqui, né? Um link, por exemplo. A gente escreve o link aqui dentro do href, a gente já sabe disso. O problema que a gente vai enfrentar aqui agora são essas aspas duplas aqui, ó, do href. Olha só o que vai acontecer aqui quando a gente escrever o href bem aqui dentro desse código Java. Né? Relembrando, isso daqui é código Java e isso daqui é uma string no Java. E toda string começa com aspas duplas e finaliza com as aspas duplas. E o que vem dentro dessas aspas duplas é a própria string. E olha só o que vai acontecer. Eu vou escrever esse href igual e vou abrir e fechar essas aspas duplas. E já dá um erro aqui de cara, ó. Já fica vermelho. Por quê? Porque o Java ele não está considerando essas aspas duplas como se fosse do href. Né? Ele está considerando essa primeira aspa aqui, ó, essas primeiras aspas, como fosse o término dessa string. Olha lá, está começando uma string aqui e está terminando a string aqui. E tudo que tem dentro dessas duas aspas é a string. E aqui é como se fosse qualquer outra coisa, e aqui é como se estivesse começando uma outra string e finalizando aqui. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que essas aspas duplas terminem essa string. A gente quer que essas aspas duplas façam parte da string. E essa aqui também é a mesma coisa. A gente quer escrever essas aspas dentro da string. Como é que a gente faz para o Java não se confundir? Para o Java não achar que a gente está terminando a string? A gente coloca essa contrabarra aqui, ó. Essa contrabarra é chamada de caractere de escape. Quando o Java vê essa contrabarra, ele pensa o seguinte: o próximo caractere que eu vir significa que é um caractere que faz parte da string, não é um caractere que eu preciso processar. Então é isso que o Java entende quando ele vê essa contrabarra dentro de uma string. Então,
Repetindo, ele não vai processar essas aspas duplas e, portanto, o Java não vai achar que essas aspas estão terminando a string. Ele vai entender que essas aspas fazem parte da string. Então, beleza, a gente conseguiu já o que queríamos. Agora sim, essas aspas fazem parte da string e, portanto, a gente pode usar elas aqui no href. Então, deixa eu apagar essa tag A aqui em cima para não esquecer depois. E aqui dentro, o que a gente vai precisar escrever? Eu vou escrever o seguinte: finalizar tarefa servlet. Ou seja, toda vez que a gente clicar nesse finalizar, a gente vai enviar uma requisição para essa servlet aqui, e essa servlet vai ser responsável por finalizar a tarefa. Então, vamos ver o que está acontecendo ali na página. Deixa eu recarregar. Agora sim, a gente transformou esse finalizar num link. E olha só, vou deixar o mouse aqui em cima, repare aqui embaixo na esquerda. Se eu clicar nesse link, a gente vai para finalizar tarefa servlet. E aí, lá nessa servlet, a gente finaliza a tarefa. Então, vamos criar essa servlet e começar a escrever o código dela. Então, venho aqui no pacote servlet, novo, servlet, e eu vou criar a finalizar tarefa servlet. Beleza. A gente já sabe que toda vez que a gente faz uma requisição através de um link, ou seja, através de uma tag a gente faz uma requisição usando o método get. Então, a gente vai escrever esse código de finalizar tarefa servlet aqui no get. Primeira coisa que a gente precisa saber para conseguir finalizar uma tarefa. Qual é o usuário que está finalizando a tarefa? Obviamente, é o usuário que está logado. Então, vamos descobrir qual é esse usuário logado. Como é que a gente faz isso? A gente pega a sessão com request get session. Precisamos importar essa classe HTTP session com Ctrl+Shift+I. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Beleza. Agora a gente vai pegar o usuário logado. A gente vai descobrir qual é o usuário que está logado. Vou importar essa classe usuário com Ctrl+Shift+I. Beleza, já importei. E eu vou fazer com session.getAttribute. E o atributo que eu quero pegar lá dentro da sessão é usuário logado. Relembrando, esse getAttribute, ele retorna um object. A gente não quer um object, a gente quer um usuário. Então a gente precisa fazer a conversão aqui. Preciso dizer, esse object, na verdade, é um usuário. Agora sim, a gente já tem um usuário logado. O que mais que a gente precisa saber para finalizar uma tarefa? A gente precisa saber qual é a tarefa que esse usuário está pedindo para finalizar. Será que é a tarefa 1? Será que é a tarefa 2? Qual é a tarefa? E aqui a gente tem um problema. Vamos pensar. Se eu clicar nesse primeiro link aqui, ó, da tarefa 1, a gente vai enviar uma requisição para finalizar a tarefa servlet. Como que essa servlet vai saber que é a tarefa 1? Não dá para saber. Por quê? Porque o link da tarefa 2 faz a mesma coisa. Todos esses links fazem a mesma coisa. Eles mandam uma requisição para finalizar a tarefa servlet. Ou seja, a gente não consegue diferenciar um link do outro. Como que a gente resolve esse problema? A gente vai precisar enviar, junto com a requisição, um parâmetro a mais, dizendo qual é a tarefa que a gente quer finalizar. Qual é esse parâmetro que a gente vai utilizar? O ID da tarefa. Cada tarefa tem um ID. A tarefa 1, no nosso caso aqui, tem ID 1. A tarefa 2 tem ID 2. O estudar Java tem ID 3, né? Como é que eu sei disso? Vamos ver ali no banco de dados, olha. Select asterisco from tarefa. Olha lá. A tarefa 1 tem o ID 1, a tarefa 2 tem o ID 2 e assim sucessivamente. Então a gente consegue diferenciar cada uma das tarefas através do ID delas. Ou, dizendo de outra forma, a gente consegue identificar exclusivamente cada uma das tarefas através do seu ID. Eu sei que a tarefa que tem ID 1 é a tarefa 1. É essa tarefa que tem o título tarefa 1. Então cada tarefa tem um ID exclusivo. Então a gente vai utilizar esse parâmetro para identificar qual é a tarefa que o usuário quer finalizar. Então, vamos fazer isso, né? Vamos adicionar esse parâmetro na requisição. Como que a gente faz isso no código? Bom, vou voltar ali na home.jsp. Estou aqui na home.jsp e olha só. Aqui a gente está enviando uma requisição para finalizar tarefa servlet e eu preciso adicionar um parâmetro para essa requisição. Por isso eu vou colocar esse ponto de interrogação. Quando eu coloco esse ponto de interrogação numa requisição get, é porque eu quero adicionar um parâmetro. Qual é o parâmetro que eu quero adicionar? Eu vou dar um nome de ID. Eu quero adicionar um parâmetro que tem nome ID. Excelente. E qual é o valor que eu quero colocar aqui? Se for a tarefa 1, eu quero colocar aqui o ID 1. Se for a tarefa com ID 2, eu quero colocar que o valor desse ID é 2 e assim sucessivamente. Se eu tiver uma tarefa com ID 50, eu quero colocar que o ID da tarefa que eu quero finalizar é 50. E agora, como que a gente faz isso? Porque se eu colocar 1 aqui, né, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Salvei esse arquivo, vou voltar ali na página, vou atualizar. Olha só. Reparem aqui embaixo na esquerda. Passei o mouse ali em cima. Beleza, tá certo. Estou pedindo para finalizar a tarefa que tem ID 1.
E realmente essa tarefa tem ID1. Só que quando eu venho para o link de baixo, essa segunda tarefa tem ID2. E olha ali no link, bem aqui, ó. A gente está pedindo para finalizar 1. No link de baixo, estamos pedindo para finalizar a tarefa com ID1 também. Em todos os links estão pedindo para finalizar a tarefa 1. Isso está errado. Então, cada link precisa ter o ID da própria tarefa. Como que a gente faz isso? Bom, vamos pensar, olha só. A gente está escrevendo isso aqui tudo dentro do laço de repetição. Então, toda vez que a gente passa por uma tarefa, a gente cria uma tag P e para cada tarefa a gente está criando também a tag A. E a gente tem o ID dessa tarefa. Como? Com o tGetID. Olha só, t.getID. A gente consegue descobrir qual é o ID da tarefa que a gente está agora, né? Que a gente está no laço de repetição. E vamos fazer uso dessa informação então. Ao invés de eu escrever 1 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa string. Estou concatenando aqui e no meio eu vou colocar o t.getID. Agora sim, para cada uma das tarefas que existir dentro desse arraylist de tarefas, eu vou pegar o ID dela e vou especificar aqui nesse A, né, que a tarefa que eu quero finalizar tem esse ID aqui. Vamos ver qual é o resultado lá na página. Então vou voltar aqui, vou atualizar. Vou deixar o mouse aqui em cima. Olha a tarefa ali, ID1. Agora eu vou deixar o mouse aqui em cima, a tarefa é do ID2. O link de baixo tem ID3 e assim vai. Né? Então, para cada uma dessas tarefas que a gente passou, a gente criou a tag P para ela e cada tarefa tem a sua própria tag A. E aí, o valor que vai estar escrito aqui vai ter o ID da própria tarefa. Excelente, então a gente já conseguiu aplicar a primeira estratégia. Está faltando escrever, né, o código lá na servlet, na finalizar tarefa servlet. Por quê? Porque aqui, por enquanto, a gente só descobriu o usuário que está logado. O usuário que quer finalizar a tarefa. A gente falta o que para a gente? Pegar o ID da tarefa que ele quer finalizar. Só que esse ID está vindo como parâmetro. Então, eu vou colocar aqui ID tarefa é igual a request.getParameter. Qual é o nome do parâmetro? ID. Esse é o nome do parâmetro que está vindo na requisição. Vamos relembrar ali no home JSP. Olha aqui, o nome do parâmetro que a gente está enviando é ID. Qual é o valor do ID? É o próprio ID da tarefa. Então, a gente acabou de descobrir, aqui nessa linha, na finalizar tarefa servlet, qual é a tarefa que o usuário quer excluir. Excluir não, melhor dizendo, finalizar. Só que esse valor precisa ser um int, né? Porque o ID é um inteiro. No caso aqui, o getParameter, se eu pegar a dica aqui do NetBeans, ele sempre vai retornar uma string. Então, não tem como a gente fazer isso daqui, int id tarefa é igual request getParameter id. Não tem como fazer isso. Esse id tarefa sempre vai ser uma string e a gente precisa fazer a conversão. Né? A conversão de string para inteiro tem que usar esse método aqui, integer parseInt, e eu coloco a string aqui dentro. Né? Então eu quero transformar essa string em um inteiro. Então a gente faz através desse método aqui da classe integer. Beleza. Conseguimos já pegar o valor do ID da tarefa que a gente quer finalizar. E agora, como que a gente finaliza? A gente já viu isso lá no programa de linha de comando com a tarefa DAO, com esse método finalizar tarefa. Só que olha só, o método finalizar tarefa precisa de um objeto, né? Precisa de uma instância da tarefa. Então o que a gente faz? Vou criar uma instância da tarefa T aqui, new tarefa. Preciso importar essa classe, Ctrl+Shift+I, importei. E eu vou configurar essa instância com o ID, né, o ID dessa tarefa que a gente quer finalizar, e o ID do usuário. Qual é o usuário que é dono dessa tarefa? Então, que é o usuário logado que a gente pegou, getID. Pronto, configuramos essa tarefa com o ID dela e com o ID do usuário que é dono dessa tarefa. E agora sim, a gente chama o método finalizar tarefa e passa essa instância T para a gente conseguir finalizar essa tarefa. E a gente sabe que esse método finalizar tarefa retorna um booleano com um valor true ou false, indicando se a tarefa foi finalizada com sucesso ou não. E a gente pode fazer um if. Caso ela tenha sido finalizada com sucesso, a gente informa o usuário que foi finalizada com sucesso. Caso contrário, a gente informa um erro. E a gente já viu isso nos vídeos passados, como que a gente faz para avisar o usuário. A gente coloca um atributo na requisição, chama de mensagem, eu coloco a mensagem, né, o valor da mensagem aqui, tarefa finalizada com sucesso. E aí eu pego o request dispatcher, mesma coisa nos vídeos passados, request.getRequestDispatcher, eu vou encaminhar o usuário de volta para a homepage. Faz sentido, não faz?
Ele clica aqui para finalizar a tarefa, a gente faz, né, a servlet faz o processamento para finalizar aquela tarefa e depois devolve, né, redireciona o usuário para a própria homepage, que aí a homepage é recarregada e aí a nova informação que a tarefa foi finalizada é atualizada para o usuário. Então, RD forward request response. Caso contrário, caso tenha dado algum erro na hora de finalizar, a gente coloca que o atributo mensagem é erro ao finalizar tarefa. Tente novamente. E a gente faz a mesma coisa, request dispatcher, get request dispatcher, a gente vai voltar o usuário para a homepage, né? Vamos redirecioná-lo para a homepage, RD forward request response. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou voltar, vou pedir para finalizar a tarefa 1. Opa, deu algum erro. Espera aí, eu preciso fazer o login, porque quando eu reiniciei o servidor, a gente perdeu a sessão. Então vamos fazer o login aqui de novo. Vou tentar finalizar essa tarefa. Agora sim, tarefa finalizada com sucesso. E já apareceu aqui true, que ela está finalizada. Vamos tentar finalizar a última aqui. Finalizar. Tarefa finalizada com sucesso. True. E está funcionando. Então essa foi a primeira estratégia que a gente conseguiu fazer aqui. Implementar, relembrando qual é a estratégia. A estratégia é que para cada tarefa vai ter o seu próprio link para poder finalizar ela. E aí se eu clicar nesse link de finalizar, é porque eu quero finalizar aquela própria tarefa. Qual é a segunda estratégia que a gente vai implementar no segundo vídeo? A gente não vai implementar as duas ao mesmo tempo, são duas maneiras diferentes de implementar, são duas opções, e aí cada um escolhe a opção que prefere. A segunda estratégia é a seguinte, ao invés de cada tarefa ter o seu próprio link, cada tarefa vai ter um checkbox. E aí eu posso marcar aquela tarefa. Eu posso marcar todas as tarefas que eu quero finalizar. Então vamos supor que eu marque a tarefa 2 e a praticar Java. Eu vou criar um checkbox para cada uma delas, eu seleciono, né, a tarefa 2, seleciono a tarefa praticar Java e aqui no final eu vou clicar no botão finalizar. E aí todas as tarefas que eu tiver selecionado vão ser finalizadas. Ou seja, eu consigo finalizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, com uma só requisição. Aqui nessa primeira estratégia não, né? Eu preciso ir finalizando cada uma por vez. Na segunda estratégia, então, a gente vai implementar isso com checkbox.